crescimento populacional, urbanização, industrialização, milagre econômico, redemocratização e valorização da diversidade. O Brasil no século XX é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Aconteceu no Brasil, em pleno século XX, a maior corrida do ouro moderna. Serra Pelada, o maior garimpo a céu aberto do mundo, surgiu na década de 1980, quando levas de imigrantes se deslocaram para a região do sul do Pará com a intenção de explorar a mina. Essa história é contada no documentário Serra Pelada, a lenda da montanha de ouro, de Vitor Lopes. O diretor é um dos nossos convidados de hoje. Há 2,5 bilhões de anos, dois pedaços da crosta terrestre chocaram. Com atrito, a temperatura e a pressão, o material acabou subindo para a superfície, formando centenas de vulcões. Algumas reservas minerais, antes profundas, ficaram praticamente expostas, e sobre elas nasceu uma densa floresta. Aqui, milhões de anos mais tarde, seriam descobertas as maiores reservas de ferro e a mais rica montanha de ouro do planeta. A história do Brasil no século XX é marcada por um dos mais rápidos processos modernos de urbanização e uma das mais altas taxas de crescimento do planeta. O produto interno bruto se multiplicou por 100 e a expectativa de vida subiu vertiginosamente. No resto do mundo, a história do século pode ser entendida como o conflito entre a democracia liberal e a ditadura totalitária, e foi marcada por duas grandes guerras mundiais. A repercussão e consequências desses eventos na história do Brasil e o desenvolvimento político, econômico e cultural nos últimos 100 anos do milênio passado, nós vamos revisitar em entrevista com o professor Maurício Parada. Com vários livros publicados, ele é especialista em história moderna e contemporânea e história social da cultura. Sobre a história do Brasil no século XX, Maurício Parada conversa com a gente agora. Maurício, para a gente começar, eu queria que você nos falasse sobre o que é a história, de que matéria é feita a história. Ela é feita do tempo, mais do que do tempo, né? De um certo modo é feito das memórias que se conduziram ao longo do tempo, né? Quer dizer, o que nós, enfim, todos nós lembramos do que já se passou. Então o passado é um lugar, é uma matéria importante, né, na história. E a história que nós trabalhamos, né, enfim, nas universidades, nas escolas, enfim, de que nós tratamos no nosso cotidiano é muito também a história daquilo que nós nos lembramos do passado, né? Em boa parte a gente tem um acervo que se multiplica, né, de imagens, de fotos, de registros, os mais diferentes, os mais diversos, que são acessos que nos permite chegar ao passado, né? E é disso que, de uma certa forma, o historiador, os profissionais trabalham, em cima dessas imagens, desses vestígios, né, daquilo que se concretizou como essa parte do passado que nos chega, que a gente de alguma forma trabalha. E para nós, leitores, qual é a função de um bom livro de história? Aí, assim, sempre depende do leitor, né? A gente tem, hoje então, nós temos assistimos mundialmente, né, um boom de livros de história, né, que tratam pelo menos da história, né, documentários, né, uma série de questões que de alguma forma multiplicam o interesse do leitor comum, né? Então, portanto, tem vários usos possíveis. Né? Você pensou em algum motivo pelo qual os livros de história, mesmo história do Brasil, por exemplo, hoje vendem tanto? A memória que nós temos hoje, ela é muito perecível, né? Nós vivemos num mundo onde, né, o tempo é muito acelerado, né, onde as questões da lembrança do fato se esvaem com muita rapidez, né, somem com muita rapidez. Então, me parece que a resposta que está se dando a esse elemento perecível que o tempo tem, né, com esse excesso de rapidez, exatamente é responder lembrando.
Agora vamos falar do século XX, um Sim. século que se notabilizou por duas grandes guerras, Sim. né? Pela corrida armamentista da Guerra Fria, mas também por um avanço tecnológico formidável, né? Sim, sem dúvida. Foi Decorrente das conquista guerras, inclusive. do espaço. Boa parte né? decorrente das guerras também. Boa parte decorrente, né? Infelizmente, uma coisa está ligada à outra, né? Se a gente imaginar o que, sei lá, como começa a Primeira Guerra Mundial e como termina a Segunda Guerra Mundial, isso é um intervalo de tempo de 30 e poucos anos, 31 anos, né? Começamos com situações ainda antigas, né? Cavalos em batalha, lanceiros e sei lá o que mais, né? Terminamos numa bomba atômica, né? Enfim, Revolução digital, que foi uma coisa e aí que a internet criada num Pentágono, né? Em plena também Guerra por uma Fria. situação militar, enfim, Você né? vê. Associada a situações de vigilância, comunicação, enfim, controle, né? Isso tem se tornado uma alavanca importante para o desenvolvimento tecnológico. É muito Você boa. acha que ainda é muito cedo, quer dizer, nós estamos no início da segunda década do século XXI, é muito pouca distância, há pouco distanciamento crítico para fazer uma avaliação geral do que foi mais importante do século? Na verdade, acho que a gente tem esse distanciamento, eu acho que não é necessário haver o distanciamento para se fazer começar uma avaliação, né? Quer dizer, de algum modo, essa avaliação ela vai sendo mudada ao longo do tempo, ela nunca vai estar estável, nunca vai se encontrar um ponto decisivo em que todos concordem que são esses os momentos, os tempos, os acontecimentos centrais, mas isso vai se tornando permanentemente um debate. Então, não há momento para começar, assim como não creio que haja um momento também para terminar. Maurício, algum fato da história do Brasil se inseriu na história mundial nesse século XX? Sem dúvida, o tema das ditaduras é um tema importante, né? Quer dizer, não só por causa do Brasil, mas da América Latina como um todo. Hoje me parece que, né, é um tema, né, central, frente ao que se está discutindo, né, na sociedade brasileira e também, de certo modo, como os países, de algum modo, transitaram para sociedades não autoritárias. Então, isso, de alguma forma, né, em toda a América Latina, tem se discutido também com muito interesse. Eu acho que é um tema importante, né, eu acho que se insere num contexto geral, né, importante para se pensar, com certeza, né, a sociedade do século XX. É uma possibilidade. Existem outras, mas acho que essa é uma possibilidade. Tem um fato muito interessante que ficou conhecido no mundo inteiro, que é o garimpo de Serra Pelada. Sim, é um caso, né? Por exemplo. Pelas fotografias, por exemplo, do Sebastião Salgado, que correram o claro, mundo, claro, né? claro. Tomou-se conhecimento aquele garimpo extraordinário, o maior garimpo a céu aberto do mundo. Sim, pois né? De todos os tempos. Você tem, assim, uma opinião a respeito do que aconteceu, do que ainda pode acontecer? Serra Pelada é um caso da nossa... Quer dizer, é um entre tantos outros casos de corrida de ouro, né? Quer dizer, que é uma coisa que não é especificamente brasileira, isso aconteceu em vários outros lugares onde, né, se descobriu, né? A questão só que é a dramaticidade do lugar, né? Quer dizer, a dramaticidade que é uma dramaticidade da própria sociedade brasileira, né? Quer dizer, uma sociedade que tem problemas com a pobreza, com desigualdades, enfim, muito profundas, onde a ideia do garimpo, da ascensão rápida, do enriquecimento súbito, né, é uma fixação, né, é uma questão que parece que ronda a sociedade brasileira em muitos aspectos, né, a necessidade de superar o limite da pobreza, da miséria. E o interesse nesse fato, nesse episódio da história do Brasil tem sido bem grande, né? Bem recentemente, claro. 2 filmes apareceram, 2 filmes de longa-metragem, claro. Um de ficção e um documentário sobre essa história. Que é uma aventura, né, da maior corrida do ouro do século XX, a maior concentração de trabalho humano depois das pirâmides do Egito. Será que é isso mesmo? Você ouviu falar? Eu também. Parece. É uma história que ainda não acabou de ser contada, segundo Vitor Lopes, diretor do documentário Serra Pelada, A Lenda da Montanha de Ouro. Vamos ver o que ele nos contou sobre o filme. Na década de 80,
foi encontrada na fazenda Três Barras, no Pará, uma pedra de ouro. A notícia do descobrimento da riqueza no local correu rápida. Em pouco tempo, levas de garimpeiros ocuparam um complexo mineral que ficou conhecido como Serra Pelada. Esta verdadeira corrida do ouro moderna é um retrato da história do Brasil, que passou por muitas mudanças econômicas, sociais e políticas ao longo dos anos. No documentário Serra Pelada, a lenda da Montanha de Ouro, o diretor e roteirista Vitor Lopes mostra, através de depoimentos de personagens e imagens de arquivo, pontos de vista de quem viu e viveu as muitas fases do Eldorado brasileiro. Serra Pelada mesmo é a serra mesmo que foi descobrido o ouro, que hoje é o buracão em cima dela. Ela dá uns 150 metros de altura. Hoje ela está com 130, 140 de profundidade. Acabou aquela serra de cima, nós tiramos ela no saco. Vitor, qual foi o seu interesse sobre Serra Pelada ao ponto de você querer realizar um documentário de longa-metragem sobre o assunto? Olha, eu acho que todo cineasta é um garimpeiro, ainda mais quando você está trabalhando com documentários. Na verdade, eu fui para a região, fui para o sul do Pará, fazer 2 filmes institucionais para a Vale na época. E quando eu fui, eu já sabia que eu ia para a região de Serra Pelada, então eu marquei de ir lá de qualquer maneira. Isso em que ano? Isso em 2002. Só que eu achava que a história já tinha acabado. Alguns dias depois, durante a pesquisa, eu cheguei numa estação de trem vazia, que aliás é uma viagem que eu recomendo, que é o trem de minério e que vai de São Luís até Parauapebas, e eu cheguei numa estação vazia, num dia que não tinha trem, e tinha 700 bolsas perfiladas em frente à estação. Eu desci do carro e filmei antes de qualquer coisa. Por acaso é o primeiro plano do filme. Aqui tem cabelo, passou mais. Vamos mandar um aviso aí pro Curió que até hoje, 10 dias, nós estamos voltando. Se Deus quiser. A cobertura da imprensa sobre esse episódio, né, importante da história do Brasil, tanto a imprensa nacional como internacional, é um recurso que você usa no documentário, né? Como foi a pesquisa, né, desse documento todo que você usa no filme? Assim, claro que Serra Pelada foi a segunda maior concentração de trabalho humano depois das pirâmides do Egito. A maior corrida do ouro do século XX, e possivelmente as imagens que foram feitas em Serra Pelada são imagens únicas na história da humanidade. E claro que isso era uma das questões do filme, porque são imagens míticas, é um retrato da febre do ouro. E aí eu tive a honra de achar materiais incríveis, né, de várias fontes diferentes, inclusive um filme com locução do Orson Welles, que estava perdido. Deep in the labyrinth are some of the greatest gold finds man has ever known. Spectacular strikes that can yield nuggets the size of baseballs. At the top of the list is a gaping wound in the jungle from which men have scooped nearly $1 billion of bullion. Serra Pelada, the Naked Mountain. Você toca em assuntos delicados, né, da nossa história, que é a ditadura militar, a guerrilha do Araguaia, delicados e tristes de tocar, mas eram fundamentais para a compreensão dessa história? Com certeza, Leila, porque assim que eu cheguei eu vi que havia esse elo, principalmente através do Sebastião Curió, que é um dos personagens centrais do filme, havia uma ligação e eu cheguei a achar personagens que estavam ligados à guerrilha do Araguaia, foram garimpeiros em Serra Pelada e são sobreviventes do massacre de Eldorado dos Carajás. Então são Brasis que a gente pensa que conhece, que a gente pode até chamar de Brasil profundo, mas que é mais profundo do que a nossa percepção em certas redomas se encontra. E isso fez parte dessa grande história que eu tinha que registrar de alguma maneira. Toda a vida eu digo que não só morreu 19 sem terra, porque essa pista estava cheia de gente caído aí. E eles não deixavam nem a gente olhar. Quando meu companheiro caiu, falou assim: ô rapaz, eu tô baleado, me ajuda a levantar aqui, que eu baixei para levantar, eles me atingiram, bem aqui. Aí um colocou a arma na minha cabeça: você acaba de matar essa peste? Não, não mata ele não, manda ele embora, manda ele correr. Agora, é uma história de conflitos, né? Conflitos entre garimpeiros e governo, entre governo e empresas, conflitos entre garimpeiros entre si, né? Isso. Entre garimpeiros e empresas, é muito conflito. Como fazer um documentário sobre tantos conflitos sem tomar partido?
Tem uma delicadeza nesse trabalho. Primeiro, assim, acho que tem uma questão com o meu trabalho que eu não considero como um trabalho jornalístico, como o meu trabalho é um trabalho em documentário, e eu acho que no documentário você tem um certo ato sagrado que você entra na vida das pessoas. E eu trabalho muito numa dimensão humana e também sempre privilegiando a inteligência do espectador. Eu acho que é o espectador que julga, é o espectador que define, e eu acho que as pessoas têm o direito e a vontade de contar a sua própria história. Serra Pelada é um exemplo muito grande da falta de respeito à ordem e à lei no Brasil, né? A Rio Doce tinha os direitos minerários, todos eles. Ela que, mesmo que hoje, pela sua lei, você tendo os direitos minerários, você vai lá e descobre qualquer coisa no meu terreno, você tem que me pagar, né? Pagar ou royalties ou qualquer coisa, mas não é legal isso. Isso é ilegal, os direitos eram meus ali. É uma combustão, é um conflito de interesses, mas ao mesmo tempo acho que é uma grande maneira de olhar para dentro e para fundo de nós mesmos, que nem eu olhei para o fundo da mina de Serra Pelada. Ao invés de proibir o garimpo, devemos ordenar o garimpo e dar possibilidade ao trabalhador autônomo de tomar parte. Essa que é. Isso não impede que o governo e as companhias privadas também possam continuar. Mas quer dizer que o governo pretende incentivar os próximos garimpos que aparecerem, tem dúvida. No próximo bloco... Teve o Partido Nazista no Brasil. E ainda... Eu sempre digo que o português mais lindo do mundo é o português do Nordeste do Brasil. Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é a história do Brasil do século XX. Nosso convidado é o professor Maurício Parada. Ele é autor de vários livros de história e organizador de Fascismo, Conceitos e Experiências. Esse livro aqui que eu queria que você nos falasse um pouco sobre ele. Bem, a motivação desse livro, de alguma forma, vem pelo fato de a gente ter uma necessidade, me parece, de trabalhar, né, pelo menos com o leitor, algumas ideias, né, porque talvez a gente tenha um consumo até um pouco exagerado, me parece às vezes, né, desse tema. Né? Esse tema está o tema do fascismo, a figura, né, do movimento nazista, coisas do tipo. Né, isso está na banca de jornal, isso é consumido dentro, né, da casa através de jogos, por exemplo, onde se menciona, se faz referência a isso, muitas séries de televisão, mencionado em filmes. Então, quer dizer, há um consumo, que é um consumo desta memória, né, que é um consumo muito impressionante. E, de um certo modo, né, quer dizer, me pareceu importante, de algum modo, trabalhar essa ideia, né, apresentar aí, tanto que o texto, de algum modo, que eu organizei... São vários historiadores, né, e que, de algum modo, fazem dois movimentos dentro do livro, né. Um é pensar os conceitos, quer dizer, então, pensar o conceito nas suas variações, na verdade, né, assim como também várias experiências, né, quer dizer, pensando que não é um caso só. Né, são várias possibilidades, enfim. Não é um caso só da Europa, naquele período, aquela coisa assim, que nasce na Itália, chega na Alemanha, na versão nazista. Não. Teve no Brasil também uma experiência fascista. No caso do Brasil, o que houve, teve o Partido Nazista no Brasil, né, o Partido Nazista no Brasil é um partido, né, que existiu durante o tempo enquanto o Brasil não estava em guerra. Há versões, né, variadas desta tendência, né, por exemplo, via integralismo, por exemplo, né, que foi um movimento de massa muito popular. Então, de um certo modo, a gente teve, né, migrações de conceitos ou ideias, né, fascistas para dentro de determinados momentos autoritários do país. Então, de um certo modo, né, a gente tem uma circulação de ideias que também nos atinge, né, obviamente. Ou nos atingiu. E esse, Educando Corpos e Criando a Nação? Esse já é de outra natureza. Esse é filho próprio e direto, mas ele é fruto da minha tese de doutorado. E ele tem a ambição de estudar coisas mais específicas, né? Cerimônias cívicas e práticas disciplinares no Estado Novo. Estado Novo. Eu estou estudando, nesse livro, estou apresentando um cenário bastante
é que às vezes as pessoas lembram, muitas pessoas lembram, mas não associam diretamente. Basicamente trabalhando com as cerimônias cívicas do Estado Novo. O Estado Novo, durante o seu período de existência, né, produziu um calendário cívico muito específico, né, com muitas festas, com muitas cerimônias, com muitas comemorações. E muitas delas estão ligadas a dois aspectos muito interessantes, que é o desenvolvimento da educação física e do canto orfeônico, como disciplinas escolares. Mas essa associação entre a escola, né, o Estado e as cerimônias cívicas, de um certo modo era o interesse, né, que eu tinha na hora desse estudo, né? Maurício, você falou no bloco anterior das duas ditaduras no Brasil, né? Então a gente falou agora um pouco de Estado Novo, fascismo, e a gente sabe que teve a ditadura militar, né, detonada pelo golpe militar de 1964, e já vivemos há bastante tempo num período de democracia. Né? Você acha que há algum perigo, essa democracia já está assim, bem sedimentada, há perigo do Brasil ainda ter uma experiência assim, de regime de exceção, ou não, superado? Não, acredito que não. Acredito que nesse momento a gente não está, apesar de todas as recentes, né, manifestações, elas não, em momento nenhum apontaram para situações que poderiam, né, é claro que os distúrbios e situações de enfrentamento, elas são decorrentes de situações que, enfim, né, aparecem mesmo em manifestações. Acho muito pouco provável que a gente esteja sobre alguma ameaça de um retorno a uma situação de autoritarismo. Olha só, vamos ver agora a segunda parte da entrevista com o documentarista Vitor Lopes. Ele é o diretor do filme Serra Pelada, A Lenda da Montanha de Ouro. O documentarista Vitor Lopes nasceu em Moçambique, mas radicou-se no Brasil há mais de 30 anos. Formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense, lançou seu primeiro longa-metragem em 2004. O documentário Língua, Vidas em Português, que fala da língua portuguesa e seus vários sotaques pelos diferentes países do mundo, foi considerado hors concours no Festival Internacional de Documentários de Lisboa. Atualmente, o diretor e roteirista está lançando Serra Pelada, A Lenda da Montanha de Ouro. Filme documental que mostra a história da descoberta do ouro no local considerado o maior garimpo a céu aberto do mundo e suas consequências ao longo das décadas. Eu sinto muita tristeza de saber que tem tanto ouro aqui sem a gente poder tirar ele. Isso aí dá desgosto em qualquer um. Tem garimpeiro que não anda nem aqui no berço da cava. Vitor, você utiliza a narrativa em off para contar essa história de Serra Pelada, mas também muitos depoimentos de garimpeiros e você consegue que eles fiquem muito à vontade na frente das câmeras. Como é que você leva essa relação entrevistador-entrevistado para conseguir essa espontaneidade? Essa relação com os entrevistados, acho que é uma questão de direção do documentário, que é uma parte essencial do meu trabalho, que às vezes eu acho que supera e transcende uma entrevista comum, acho que é um encontro humano. Mas eu acho que eu tenho uma técnica, de certa maneira, uma aptidão de interagir com isso. Isso faz parte do meu trabalho. Me honra muito que as pessoas percebam isso no meu trabalho, porque é um dos fios condutores. A mulher era bonita, moço. Cheirosa. Toda bacana. Cuidava de mim. Eu não tava precisando usar roupa assim, ó, mal lavada, né? Vem, Márcio. Ô, Márcio. Ai, que homem fraco é esse? Não, pô. A família dele, os filhos dele escrevem pra ele aí, querendo ver ele. A mãe dele, que já tá velha, já mandou chamar. Tem uns irmãos que moram em Brasília. Ele tem esse direito aí de chorar assim. Agora, mais do que espontâneos, há depoimentos no filme em que os garimpeiros mesmo constroem assim, uma narrativa quase que literária. Eu fiz um filme sobre a língua portuguesa que passa um pouco por aí e achei curioso que na primeira sessão do filme eu tive um convidado ilustre que foi o Walter Salles
E o Valtinho comentou exatamente isso, falou, nossa, como é burilado esse seu discurso, que é uma realidade. Na verdade, é por isso que eu também demoro tanto tempo nos projetos e gosto de montar durante muito tempo, porque eu acho que eu tenho que confessar que existe uma certa aspiração literária e oral que o documentário dá o prazer de trabalhar. E nesse caso tem um grande reforço, eu sempre digo que o português mais lindo do mundo é o português do Nordeste do Brasil, não tem comparação. Eu sou um fã incondicional da região Norte, da região Nordeste, e nesse caso os maranhenses, que têm leituras e formas de expressão que são absolutamente encantadoras. Não, e a construção da narrativa é que é muito impressionante. E são brilhantes. Eles conseguem ser brilhantes. Porque se expressar tão bem numa resposta curta, né? Num curto período. Serra Pelada tem muitos filmes, tem muitos livros, tem muitos jornais. Cada uma cabeça dessa é um filme que passa. E é real, filme real. Porque aqui não tem de que a gente esconder e querer aparecer, porque estamos... Às vezes você vê o cara todo bem bacaninha, mas aquilo era só casca, ele está no mesmo meu nível. O Sebastião Curió, que fundador da cidade, né, que cresceu ao redor de Serra Pelada, é uma figura muito controversa, né, toda essa história, da história política do Brasil. Você teve assim, algum cuidado em transformá-lo em personagem dessa história? Olha, foi uma das questões delicadas do filme, mas é impossível contar a história de Serra Pelada sem falar de ditadura militar, é impossível falar de Serra Pelada sem falar de Sebastião Curió, porque tem uma ligação com isso. Por outro lado, o Curió foi muito aberto e muito sensível às nossas intenções de filmar com ele. Claro que ele tem vontade de contar essa história, ele também é um político da fase democrática e o que eu acho, de novo, eu não faço uma entrevista jornalística para julgar o Curió. Acho que a própria história, os nossos atos é que nos julgam e o espectador é que vai julgar. O Hélio Gaspari, seu colega, fala que o Curió é um dos personagens mais importantes da história contemporânea do Brasil. É uma trajetória incrível, um militar que vai acabar com uma guerrilha, acaba sendo interventor do maior garimpo do mundo. Depois disso, ele rompe com o governo militar, rompe com a Vale, que é a grande empresa, cria uma autonomia, porque é ele que passa isso para os garimpeiros, cria uma cidade que tem o seu próprio nome, que é Curionópolis, depois vira 3 vezes prefeito dessa cidade e depois, por conta dos conflitos, é afastado desse processo pelos garimpeiros. É uma trajetória shakespeariana, de certa maneira. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara contrariando o então presidente da República, João Batista Figueiredo, que era meu amigo particular, criando a reserva garimpeira de Serra Pelada. Isso foi em 84. Criando a cooperativa, que existe até hoje, funciona. Esses 100 hectares foram desmembrados da parte sul da Vale do Rio Doce e o ex-presidente Figueiredo vetou a aprovação do Congresso Nacional. Com o veto do presidente, eu não nego, porque eu disse à época e confirmo agora, eu desencadeei uma revolta de 80 mil homens e fecharam todas as estradas. Há alguma lição que você acha que o espectador leva, assim, quando assiste? Não, acho que é uma lição importante sobre a história recente do Brasil, né? Acho que tem coisas no Brasil que remetem, né, aos dias de hoje. Né? Você tem confrontos, a questão agora dos protestos, e que eu acho que é um dos cernes mais sérios do Brasil, que é a militarização da nossa polícia, está presente isso em Serra Pelada de muitas maneiras. A maneira com que todos nós lidamos com a riqueza, somos todos garimpeiros, né, Leila? E Serra Pelada é um grande macrocosmo, um microcosmo de todo esse sonho, até porque você vê que ela é a inversão da pirâmide, né? Ela era uma montanha de 150 metros de altura que vira um lago de 150 metros de profundidade. Então, assim, esses homens construíram literalmente uma pirâmide. E é simétrico. É o que eu acho, é uma história fantástica, ela é literária por si própria. O dentista fechou o consultório e foi garimpar. O padeiro também. O livreiro também. O médico também. As mulheres procuram peixe, enquanto os maridos procuram ouro. Todos querem ouro e toda a cidade só fala nas riquezas do garimpo de Serra Pelada. Quando se grita as 4 letrinhas mágicas, por mais longe que você esteja, ela é ouvida nos mais distantes lugares, não? Quando se grita ouro, ouro, você pode estar lá no meio da mata, descobrir o ouro, daí a poucos dias começa a ter muita gente em torno, é impossível manter essa descoberta durante muito tempo.
em silêncio. No próximo bloco... Não é possível pensar, talvez, crescimento, né, sem, de algum modo, pensar distribuição de renda. Este é o programa Cidade de Leitores. Hoje estamos falando da história do Brasil no século XX. Nosso convidado é o historiador Maurício Parada, autor de vários livros e artigos importantes sobre o assunto. Maurício, então, vou aproveitar para que você nos explique por quê. Algumas coisas acontecem. O Brasil cresceu 100 vezes no século XX, o PIB se multiplicou por 100. Nós chegamos ao século XXI como a 6ª economia do mundo. Primeiro, alguns fatores históricos contribuíram para isso, para esse desenvolvimento. E por que nós ainda temos tantos problemas sociais, apesar desse crescimento? Bem, crescer tem sido, há algumas décadas, uma constante no caso brasileiro, né? Mesmo que a gente tenha passado por algumas crises nos anos 70, em alguns momentos, né, crises até sérias nos anos 80, mas, de um certo modo, a gente tem uma caminhada relativamente constante de crescimento ao longo do século XX. Até porque, especialmente após a guerra, né, houve um crescimento que é um crescimento generalizado também, não é só o Brasil que cresceu também, acho que o mundo inteiro, em termos econômicos, teve um boom de crescimento de quase 30 anos, né, que foi, né, bastante espantoso, até, de certa forma, um pouco inesperado. Há uma circunstância, claro, então, de acompanhar uma tendência que é uma tendência de crescimento. Os anos 80, que foi um período de crise... Chamado até os anos perdidos, né? Pois é, enfim. De algum modo, com muitos planos econômicos, várias, né, tentativas de regulação da economia, de alguma forma parece que, né, encontramos aí um termo qualquer de ajuste, né, situações, né, que nós passamos, outros países agora estão passando, enfim, né, a gente já conseguiu de alguma forma lidar com isso em períodos anteriores. Mas não somos um exemplo no que diz respeito à outra parte, que é a distribuição de renda, né? Por exemplo, isso efetivamente não a gente não ficaria na 6ª posição, né, entre os países que têm melhor distribuição de renda, ao contrário até talvez, né? Impressiona. Pois é, isso realmente impressiona. E você acha que a concentração de renda é o nosso maior problema social? Não é possível pensar, talvez, crescimento, né, sem, de algum modo, pensar distribuição de renda. Né, isso tem sido um tema, né, em debate, né, especialmente entre os economistas que são, né, mais voltados para a questão, mas a distribuição de renda também é uma chave. Né? Muitas vezes se fala de que, bem, o gargalo da economia brasileira está no transporte, está na situação de, sei lá, de desenvolvimento, sei lá, da malha ferroviária, aeroviária, coisa que vale. Mas está em 2 lugares que são muito mais sérios, né? A distribuição de renda e a educação, né? Que também não se vai chegar a muito lugar se não tiver, né, uma escola de qualidade, né, um sistema educacional tanto de base quanto na outra ponta, né, que seja de acesso fácil, que seja possível, né, para a população, que seja de qualidade. Isso, de alguma forma, resolve muitos gargalos, né, também. Né? Quer dizer, então, de algum modo, a gente precisa de investimentos nessa área também, tanto quanto, talvez, com relação às estradas. Né? Não basta apenas resolver um problema tão emergencial, deslocar safras ou coisa que vale, mas a gente precisa também pensar a longo prazo. Dá para falar em grandes oportunidades que o Brasil perdeu nesses 100 anos? De certa forma, a gente perdeu algumas, né? Acho que a questão, como eu falei, da educação foi uma. Né? Numa certa medida, começou a se construir um sistema público de ensino de qualidade, né? E o Brasil, de um certo modo, sucateou esse sistema de ensino. Isso, efetivamente, não foi um caminho muito plausível, né, eu acho. Ou se não sucateou, deixou de dar atenção devida a esse sistema de educação. Aí eu, como professor, de um certo modo, não posso falar de outro lugar que não esse, né? Imagino que também, provavelmente, se fosse um médico aqui falando, talvez ele falaria que uma das
perdas que nós tivemos é o caso, por exemplo, da saúde e assim por diante. Talvez outros falassem de outra forma e de outro lugar, né? Mas eu acho que o tema da educação me parece bastante lamentável que a gente ainda esteja nesse momento com uma economia nessas condições, né, que não são ruins, evidentemente, né, que a gente tenha um sistema de educação que ainda não é compatível. Isso eu acho uma perda de oportunidade bastante razoável. Espero que, de algum modo, né, agora com essas novas possibilidades, não sei, né, com relação à prospecção de petróleo, sabe lá. Enfim, Vem muito dinheiro por aí, pois né? É o que dizem, né? Vamos ver se ele chega na escola. Tem alguma grande esperança para a sociedade brasileira, para o século XXI? Você tem alguma grande esperança? Eu espero que essas duas coisas aconteçam, né? Que a gente mantenha uma democracia consistente e que a gente possa, de alguma forma, construir uma sociedade mais igual, mais estruturada em termos, né, tendo um equilíbrio social muito melhor e com crianças na escola, né? Enfim, que acho que possam ser assistidas, possam ser cuidadas e trabalhadas junto com seus professores, né, em condições boas. Acho que isso é uma possibilidade, eu espero que seja assim, né? Enfim, em termos de utopia, me parece que essa é razoável, né? Acho que ela não está longe, ela não é impossível, ela não é uma questão, né, que eu não colocaria no horizonte. Ela é possível, né? Se ela acontece ou não, aí depende da vontade política. Países, né, com tão menos recursos conseguiram, sim, né? Pois é. Aí é uma questão de prioridade. Maurício Parada, muito obrigada pela Obrigado. entrevista, e o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.